Nós estamos conversando pela manhã no livro de Atos, e à noite a gente começou o livro de Efésios. Teve algumas interrupções, porque o mês de maio foi o mês da família, e junho também teve alguma coisa. Não, a gente retomamos o livro de Efésios, mas hoje, quando eu tinha concluído a mensagem sobre o cristão e o trabalho, Gabi, aí eu disse, não, eu vou falar, o dia 23 de junho é uma data muito especial, né, no contexto da cultura brasileira, e a gente vê, vez por outra, um ou outro irmão com alguma dúvida, algumas posturas que a gente precisa orientar, Júnior, né? Precisamos compreender biblicamente como o cristão deve se posicionar diante desses festejos juninos que estão tão marcantes em nossas vidas, do nordestino, do sergipano, não fica de fora. Então, cristão e as festas juninas, o que a Bíblia tem a nos ensinar. Então, precisamos olhar biblicamente e compreender aquilo que a nossa liberdade em Cristo nos permite e aquilo que nós temos que realmente fazer por amor ao próximo, como testemunho. E eu quero, junto com você, nesta noite, mergulharmos na palavra de Deus. Vamos colocar de pé, queridos, mais uma vez. Sei que os irmãos cansaram, mas eu vou ficar mais tempo aqui em pé. Vamos ler juntos 1 Coríntios capítulo 6, do 12 ao 14. Então, vamos ler juntos, é um texto pequeno, então dá para fazer um coral bonito, né? Vamos lá, todos juntos? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Amém? Vamos orar. Pai, nossa gratidão por esta noite, e que o Senhor mais uma vez congrega a tua igreja aqui neste lugar, para juntos adorarmos ao Senhor, te louvarmos e recebermos do Senhor, Pai, a tua instrução. Que o teu Santo Espírito seja o nosso mestre por excelência. Que sejamos, ó Deus, agora tomados pelo Senhor, que sejamos bons ouvintes e depois praticantes da tua palavra, a fim de que em tudo o teu nome seja glorificado por meio das nossas vidas, para que possamos exalar o bom perfume de Cristo por onde quer que estejamos e que andemos. Em nome dele que nós oramos. Amém. Pode se assentar, igreja. Queridos, nós estamos em um período muito intenso de festas juninas, né? E certamente algumas perguntas podem ter ficado aí na sua mente. Talvez alguém já perguntou a você, talvez você mesmo se pergunte algumas coisas, e talvez você possa perguntar aquilo que eu enumerei aqui. Talvez você pergunte coisas do tipo: posso ou não participar das festas juninas? Cultuarei santos se eu participar destas festas juninas? Posso comer comidas típicas nos dias dedicados aos santos católicos? Meu filho pode participar da festa junina da escola? Posso participar da festa junina do meu condomínio ou do meu trabalho? Será que a gente acha, meus irmãos, que festa junina é tudo igual? Então são essas perguntas que a gente vai estar aqui tentando respondê-las. Sobretudo, eu não vou querer respondê-las do ponto de vista sim e não, mas lançar alguns princípios bíblicos para que cada um de nós possa compreender como devemos responder. Porque a ideia é que nós tenhamos essa maturidade para, diante das questões que chegam até nós, a gente poder
ter a noção do que é certo e do que é errado. Primeiro, nós precisamos compreender, meus irmãos, que festa junina não é tudo igual. Há dois tipos de festa junina que a gente lida aqui em nosso contexto. Pode ter até mais. Mas, assim, eu tentei agrupar as festas juninas em dois grandes grupos. O primeiro grupo, meus irmãos, da festa junina são as festas da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nessas festas, a festa de São João, ela veio para o Brasil ainda no início da vinda dos portugueses para cá. Esta festa, ela se misturou com os elementos da cultura indígena brasileira, daí porque o milho tem tanta ênfase na nossa festa, mas ela é uma festa religiosa. Ela é uma festa religiosa. Ela tem um propósito de adorar a um santo. Ela tem o propósito de celebrar a um santo. Que santo é esse? João. Qual João? O Batista. Não é o apóstolo João, é o profeta, o precursor de Jesus, João Batista. Então, nessas festas, meus irmãos, há procissões, há missas em veneração e adoração não só a São João, porque, na verdade, nas festas juninas mesmo, nas festas católicas, nós temos venerações, homenagens a Santo Antônio, São João e São Pedro. Santo Antônio, dia 13 de junho, São João Batista, hoje, e São Pedro, dia 29 de junho. Então, são festas claramente religiosas. E é fácil para o cristão perceber que não convém participar desse tipo de festa, porque é uma religião. A não ser que você seja católico, e se você for católico, vá tendo aqui uma impressão de que eu estou condenando. Não, eu estou orientando com a palavra de Deus que esse tipo de prática não condiz com as Escrituras. É uma idolatria, devemos adorar tão somente a Deus. Óbvio que você pode dizer que é uma veneração, mas a linha é muito tênue entre a veneração e a adoração, entre você ter um respeito e você adorar. E todo mundo aqui sabe, gente, ninguém aqui pega de surpresa. Todo mundo sabe que as pessoas se prostram diante de estátuas. Todo mundo sabe que diante de uma imagem de São João Batista, as pessoas vão se ajoelhar, vão fazer o sinal da cruz em direção àquela estátua, vão pedir àquela estátua direção, vão pedir àquela estátua instrução, sabedoria, dinheiro, etc. Algumas vão até dar um pulinho na fogueira, 3 pulinhos na fogueira. Então, vai ter muita coisa envolvida aí nessas festas juninas. Então, participar dessas festas é clara e evidente prática de idolatria. Então, creio que a palavra de hoje para os irmãos não é essa. Se bem que, infelizmente, nós temos que cada vez mais, irmão Salles, voltar a ensinar o óbvio. Infelizmente, vez por outra, a gente vê um cristão de muito tempo no seio cristão, participando de classe infantil, se atracando aí com alguma imagem, Mas eu entendo que, no geral, nós estamos já aqui bem amadurecidos nesse sentido, de que você não deve, meu irmão, entrar em uma procissão, sair seguindo uma imagem, porque essas imagens, nós temos, o texto bíblico, ele é exaustivo contra isso. Você pode ler Êxodo 20, que tem um decálogo, na sequência de Êxodo 20 vai falar sobre isso. Paulo vai deixar muito claro, nós vamos ler um textinho sobre isso, que esse tipo de adoração não convém, é uma adoração, é uma palavra pesada, eu não vou dizer ainda, é uma palavra pesada quando alguém faz isso. Então, os irmãos precisam estar cientes de que esse tipo de festa não convém aos santos, não convém aos santos que somos nós, Não convém praticar esse tipo de idolatria. Mas também há as festas culturais. E aí precisamos, meus irmãos, fazer essa diferença. Veja só, estas festas são festas, meus irmãos, que acontecem em diversos contextos da cultura nordestina. Observe que o fato de ser cultural não quer dizer que é aceitável. Então, a cultura não é isenta. A cultura carrega o pecado.
A depravação total alcançou a cultura. Nenhuma cultura é isenta. Então, o fato de dizer que a festa é cultural, eu não estou dizendo que você deve participar. Eu quero dizer que, se é cultural, há elementos na cultura que eu e você podemos participar, sem que isso fira a Cristo, sem que isso nos leve ao pecado de idolatria. Então, meus irmãos, essas festas culturais são também chamadas, Fernando, de festa caipira, festa junina, festa do arraiá dos empregados, arraiá, Júnior, lá o pessoal faz o arraiá, lá na sala dos professores, arraiá não sei das quantas, arraiá do condomínio, teve um arraiá no condomínio lá, onde a gente mora, talvez no seu também teve um arraiá, arraiá para aqui, arraiá para lá. Então, será que essa festa não é uma missa? Claro que se tiver uma missa, com um padre presente, com a estátua, peregrinação, uma liturgia, aí é uma questão religiosa. Mas no geral, a festa junina hoje, ela é mais mundana que religiosa. As festas juninas hoje são muito mais mundanas do que religiosas. É claro que, aqui no nosso caso, por exemplo, a gente vai ver um apelo muito grande cultural, porque nós estamos em um estado turístico. Sergipe é o país, como os irmãos estão sabendo. Interessante, hein? Então, Sergipe é o país do forró, e esse período junino é um período em que a prefeitura investe muito. Eu participei do Conselho Municipal de Turismo no ano passado, e desde o ano passado, como nesse, o secretário municipal de turismo, Jorge Fraga, ele trouxe palavra de grandes investimentos para a área do turismo. Questão de prefeitura, questão de turismo. Então, é um apelo muito forte, São João de Aracaju, né? Então, as ruas vão estar com bandeirolas. Então, quando o cristão passa por uma bandeirola, tem que repreender. Qual a postura do cristão? Tem que compreender isso biblicamente, para não ficar meio noiado em uma terra tão, né, como a nossa, forte nessa área nordestina. Então, a gente vai ter, Sergipe é o país do forró, a gente vai ter o arraiá do povo, a gente vai ter festas, agora a gente vai ter festas na orla, a gente vai ter as grandes comemorações de São João, que não é só uma questão de festa caipira simples, são grandes nomes da música do forró, da música de arrocha, que hoje é tudo muito misturado, né? Então, é sobre esse tipo de festa que a gente precisa se atentar mais. Por quê? Há uma interseção também. Há uma interseção nas festas culturais com as festas religiosas. Então, às vezes, as festas religiosas tem questões mundanas nela, mas também as festas culturais não são assim tão isentas, ou são tão assim inofensivas. A gente não pode encarar um colégio do seu filho, dizendo, olha, vai ter uma festa do arraiá do colégio da Anunciação. Isso é uma arraiá da Anunciação, é uma festa tranquilamente caipira. Não. Há uma interseção, porque como é uma festa religiosa em sua essência, ela também vai se ramificar nas questões culturais. Então, por isso que eu preciso ter claro. E qual é a minha clareza? Primeiro, se ela for católica, idolatria clara e clássica. Se ela não é, se você não está participando de uma cerimônia religiosa, mas de uma comemoração caipira, junina, nessa época do ano ou em outra, você precisa então se perguntar. Você precisa então ter um discernimento especial para saber se vale a pena ou não você participar. Por isso, meus irmãos, a pergunta-chave é essa. Qual é a pergunta-chave? Você foi convidado para uma festa caipira, junina, fora dos espaços religiosos. Ou seja, você foi convidado para uma festa junina fora de uma missa, fora de uma igreja católica, fora de um espaço desse. Você deve aceitar? Esta é a pergunta-chave, Cris. Sim ou não? Se você aceitar, como deve se comportar nesta festa junina? É nesta área que nós vamos agora
mergulhar. Os irmãos compreenderam até aqui? Tranquilo? Então, recebi um convite, festa do condomínio. Devo ou não devo participar? Primeira coisa que eu preciso analisar à luz do texto que nós lemos de Coríntios. Precisamos usar a nossa liberdade com discernimento. Tudo me é, mas nem tudo. Então vejam, meus irmãos, precisamos compreender aqui uma coisa muito importante. A nossa liberdade em Jesus, ela é tão intensa. Meus irmãos, o que Cristo fez conosco na cruz do Calvário é tão intenso, a nossa liberdade é tão grande, que a gente pode muitas vezes pegar essa liberdade e acabar ultrapassando o limite dela. O limite da liberdade vai ser o amor. O limite da liberdade vai ser o amor ao próximo, o amor para com as pessoas. Então, a nossa liberdade, meus irmãos, ela é intensa, mas essa liberdade, ela tem que ser usada com discernimento. Na prática, você poderia participar do que você quisesse. Mas a gente está lidando com pessoas. Ninguém está em uma ilha deserta. Nós lidamos com situações na sociedade. Então Paulo vai dizer, olha, primeiro, você precisa entender que você não é obrigado a participar de nada. Você também não é obrigado a não deixar de ir para nada. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu preciso então analisar. Convém eu ir para esse espaço? O que é que vai ter lá? Então as festas juninas, meus irmãos, apesar nesse campo, as festas culturais de arraiá, elas não são neutras, ela também pode estar contaminada pelo pecado, a depender de quem estiver organizando essa festa. Isso não significa, obviamente, que deveremos ficar enclausurados. Em junho a gente faz um retiro de 30 dias, para não se contaminar. Não significa isso, mas significa que temos que ter discernimento sobre as nossas ações. Paulo fala então sobre a liberdade que temos em Cristo Jesus, mas diz, olha, nem tudo nos convém. Nossa liberdade não deve nos dominar. Nossa liberdade não deve nos dominar, nem deve nos levar para a prática do pecado. A liberdade que Cristo nos dá é para crescermos. Logo, meus irmãos, participar de uma festa caipira não é pecado em si. Veja só, alguém aqui já, quando viajou, quando visitou um lugar histórico, visitou uma igreja histórica, católica histórica? Sim ou não? Os irmãos pecaram quando visitaram essas igrejas? Percebe? Que o local em si não é o pecado? Agora a questão é, o que é que eu faço neste lugar? Então, se você for numa igreja, se for aqui em São Cristóvão, tem um museu de arte sacra. Você pode chegar lá e querer destruir, porque é rebelde, é pecado, você vai preso. Ou você pode querer dizer, meu pai do céu, pastor, eu saí todo arrepiado. Nunca vi tanto santo na minha vida, então não vá. Ou você pode ir visitar o centro histórico, ver as capelas, ver a arquitetura, e não vai, meu irmão, se ajoelhar debaixo de nenhuma pedra, sabe? Você não vai chegar lá e dizer, gente, que santa antiga, de 1800 e tanto, essa sim vai me responder. Aí não, meu irmão, aí você quebra as amizades, né? Vai se benzer lá e dizer, não, eu não aguentei não, pastor, quando vi aquela imagem tão histórica, linda, eu me ajoelhei, eu me dobrei. Não, meu irmão, mas você, alguém vai fazer isso. Então alguém pode dizer, gente, mas você foi para aquela igreja, o irmão pecou. O irmão pecou ao tirar foto naquele monumento. Dizer, não, meu irmão, eu não pequei ao tirar foto naquele monumento, porque o monumento em si não é nada. A festa caipira em si não é nada. Agora a minha postura nesse monumento é que vai me dizer, o meu coração é que vai dizer. Então, se eu chegar numa estátua, ou até mesmo em um monumento, e eu fizer daquele monumento um ídolo, aí sim eu estarei pecando. Então o cristão pode, isso é para celebrar, o cristão pode visitar paróquias,
lugares temáticos, o cristão pode visitar. Meus irmãos, prestem bem atenção, nós temos nesse período, às vezes, cenários caipiras. Na orla, às vezes você vai visitar, tem aquelas casinhas, aí vamos tirar foto de caipira, e coloca lá, né, tchau. Meus irmãos, olha, o bom senso é uma das melhores teologias que existe, tá? O bom senso, uma das melhores teologias. Se você tirar foto na orla, naquele negocinho lá de caipira, com aquele bonequinho, o irmão pecou. Está entendendo? Agora veja, eu vou chegar mais na frente disso. Se você entende que é pecado isso, aí não vá. Se a sua liberdade ainda não foi compreendida a este ponto, aí não vá. Porque aquilo que não é feito, meus irmãos, com consciência, torna-se pecado. Você vai estar fazendo isso contra a sua natureza. Você, eu não vou não, jamais. Eu não vou comer milho de jeito nenhum em junho. Se eu comer milho eu vou morrer, aí vai entalar o milho. Não coma, meu irmão. Não coma. Eu vou explicar daqui a pouco só sobre comida. Paulo explica isso direitinho. Mas se você acha que comer uma pamonha vai levar para o quinto dos infernos, ó irmão, não coma pamonha. Porque a vida de uma pessoa não consiste no que ela come. A vida, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é fazer a vontade do Senhor. Mas você que acha que pode comer, amém. Agora tome os devidos cuidados. Onde você está comendo? Com quem você está comendo? O que estão celebrando enquanto vocês estão comendo? É isso que vai ser, meus irmãos, a diferença. Então, participar de uma festa em si não é pecado, mas o contexto e as ações realizadas durante a festa, aí sim é que podem contaminar, é que podem aí ser questionados. Paulo vai dizer mais na frente, em Gálatas, ele diz o seguinte, olha irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Liberdade, como que você quiser. Pode comer carne na Semana Santa? Pode. Eita, tem alguns que ainda hoje não comem. Eu conheço gente aqui na igreja que não come. Eu não vou dizer que é minha mãe, porque eu não posso. Mas tem gente que não come. Por quê? Foi a doutrinação lá foi forte, né? A gente tem que compreender. E aí, o que é que eu faço? Se eu vou na casa dela, como já acontecia antes, comia um peixe delicioso, né, Carlinha? Oxente, sexta-feira da paixão, está lá comendo peixe. Opa, eu vou forçar ela agora a comer carne, contra a consciência dela. Ela ainda não percebeu essa liberdade que ela tem em Cristo Jesus. Por mais que eu diga que eu ensino, ela não compreendeu, ela não absorveu. Então eu como um peixe para a glória de Deus. Compreende? Para não ferir a consciência da irmã. Porque, meu irmão, ela é mais importante do que peixe e carne. Ou do que carne que eu queira comer. Eu poderia dizer, não, eu quero, porque eu quero comer sexta-feira da paixão, um churrasco. Aí o limite da liberdade, como eu disse, é o amor. Por amor a ela, talvez ela entenda mais na frente. Talvez não entenda. E se não entender, não tem problema nenhum. Continuaremos comendo sexta-feira. Eu sou o pastor que come peixe sexta-feira da paixão. Talvez um único, não sei. Para mim, isso não faz a menor importância. Menor importância. Porque eu não estou comendo por conta da questão religiosa. Então ele diz, olha, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usa a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, meus irmãos, o pecado ele está rondando. A cultura não está isenta, como eu disse, do pecado. A cultura ela foi contaminada pelo pecado. Há elementos da cultura que são bons, há outros que são ruins. Há aspectos culturais demoníacos na sociedade. Há práticas em algumas tribos indígenas de uma criança que nasce deficiente que eles matam. É cultura. E aí, a cultura é boa? A cultura não é boa nem é má. As pessoas é que são boas ou más. Percebe? Então, esse elemento cultural a gente não pode aceitar. Festa de Halloween. Entendeu? É cultura. Celebrar os mortos. Ali não tem nem o que correr, não tem nem o que falar. Percebe? Mas então eu preciso avaliar
quais aspectos da festa são edificantes e quais podem nos afastar da santidade. Então você pode fazer algumas perguntas. Como será a festa junina? Quem está organizando? Tem celebração religiosa? Seu filho vai fazer uma festa no seu colégio. Se o colégio que você colocou o seu filho é católico, você não precisa nem de resposta. Vai ser religioso. Vai ser religioso. É no trabalho. Ok, é no trabalho. Posso participar? Pode participar. Agora avalie como será a sua postura lá. Mas pastor, quando eu chegar lá no trabalho vai ter uma foto de São João Batista. O que é que você tem contra? Você vai pegar, vai beijar a foto? Não. Você vai chegar lá, vai ver aquele cenário, uma foto, mas você vai chegar ali. Acontece muito lá, eu já participei de algumas lá no IFES. O pessoal lá tem quentão, eu não tomo. Pega um bolo de milho, pega uns amendoins, um outro bolo de milho, depois pega um refrigerante, um terceiro pedaço de bolo de milho. Está entendendo? Então a gente aí fica ali, né? Agora é claro, se alguém disser, viva São João! Aí está lá o crente, viva! Aí, meu irmão, era essa hora de você demonstrar o seu testemunho, de você ali estar tendo uma postura diferente. Agora vamos pensar em outros cenários. Shows da orla, com grandes nomes da música brasileira, que leva multidões. Avalie, meus irmãos. Esse contexto desses shows são edificantes? Há muita promiscuidade nesses shows. Então, o crente não deve, eu sei que a gente gosta de ouvir o que deve ou não deve fazer, mas não é essa a ideia. Você precisa amadurecer para você mesmo compreender o que você deve ou não deve fazer. Porque você tem que imaginar, meu Deus, eu vou estar lá, né? Vai ter o show de cachorrão. E aí, show de cachorrão, aí está lá o crente na gandaia. Au, 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 au. Aí, mas meu irmão, pastor, é cultura. Mas meu irmão, cultura? É au, au para Cristo. A outra que diz, eu vou evangelizar. Vai evangelizar não, viu? Não vem com essa conversa fiada não. A não ser que você vá com um grupo, com a camisa, com folheto, com cara de crente, vestindo moda crente, para ir lá. E quem lhe encontrar lá vai dizer, isso aí está fora, isso aí não veio não, para o cachorrão não. Porque você vai demonstrar de cara que não está na vibe, né? Mas você vai estar nesse ambiente, sabe, queridos? Eu acho que os jovens aqui que já andaram que conheceram a Cristo em idade bem jovem, já passou por um momento, alguma situação em que ele olha para dentro e ele se diz, o que é que eu estou fazendo aqui? Já passaram por isso? Para que eu estou fazendo aqui? Então você foi por dar uma chance a um amigo que lhe chamou, às vezes foi uma festa, foi uma coisa, uma comemoração, uma casa de praia, você foi. Quando chegou lá, você... O que é que eu estou fazendo aqui, gente? O que é que eu estou fazendo aqui? Você tem que cair fora mesmo. Quando você perceber esse estalo, tem que cair fora. Porque aquilo ali não vai ser adequado, não vai ser bom para você. Agora, se vai ter uma festa lá no seu condomínio, pessoas se vestindo como caipira, aqui nós vamos ter a festa da maturidade, as irmãs estão tudo caladinhas aí, mas a festa da maturidade que vai ter, né? Tem uma decoração regional, as irmãs tudo vão de caipira, na maturidade rola um milhinho, rola um amendoim, rola um monte de coisa. E aí, as irmãs estão pecando? Não. Estão percebendo a diferença? É uma festa que lembra, algumas igrejas até fazem similares, né? Busca pé de Cristo, essas coisas. Mas a questão é o ambiente. Você está na festa do seu condomínio. Você pode ir para essa festa do seu condomínio se você assim julgar, entender que essa festa não vai ferir a sua crença, seus valores, seus princípios. Você pode ficar um momento
e você pode de repente sair, se levantar, se perceber que não era aquilo que você estava imaginando. Mas às vezes você pode estar tão somente em uma festa simples de caipira, ouvindo aquelas músicas que eles colocam, música pé de serra, comendo um negócio com as crianças vestidas de caipira, e pode ser algo muito simples. Então quem vai ter que julgar é você, se perceber se aquele ambiente é ou não uma coisa que mancha a mim, mancha a minha vida. Isso não é só em relação a São João, outras festas também. Por exemplo, no Natal e no Ano Novo, o povo vai para a orla, dá pulo em onda, três puladas em onda, faz oferenda para Iemanjá, faz não sei o que, faz aquilo. Então não vamos comemorar Ano Novo? Então, cada festa você precisa ter discernimento, os ambientes que você vai ter discernimento, para que aquilo não fira a sua consciência. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, uma outra coisa que você pode e deve se perguntar é: a minha santidade deverá vir em primeiro lugar. E aí Paulo diz o quê? Os alimentos foram feitos para mas Deus destruirá ambos. Qual é a ideia? Queridão, prioridade não é festa. A festa vai ser interessante, a vida aqui é interessante, a cultura aqui é interessante, mas, diante de um choque, de um atrito, o mais importante é a sua vida com Cristo, porque o seu estômago, o seu corpo será destruído. E o corpo do crente que permanece fiel, ele ressuscitará. Então é uma relação muito diferente daquilo que as pessoas valorizam. Então, o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Paulo nos lembra, meus irmãos, que o nosso corpo é para o Senhor e deve ser mantido em santidade. Então, veja, esta festa que eu vou vai atrapalhar, impedir, vai prejudicar a minha santidade? Vou dar um exemplo claro em alguns elementos da festa junina. Forró. Pode o crente dançar forró? Aí a resposta vai ser: julgue você. Que tipo de forró você está dançando? Por exemplo, esse forró na orla é pura imoralidade sexual. Pura. É uma promiscuidade. As pessoas são levadas para o pecado. Agora, se você estiver numa loja, na sua casa, em algum lugar, em um espaço, e está aquela música, aquele forró clássico, tem aquele pé de serra, aí você pega a sua mãe, o seu filho, sua esposa, seu irmão está pecando com relação a isso? Julgue os irmãos. Os irmãos têm que julgar em relação a isso. Então, eu penso que a gente precisa compreender tudo à luz da palavra de Deus. Essa dança que você está fazendo, você está pecando com ela? Se você pegar a sua esposa e dançar com ela um forrozinho, você está pecando com ela? Pastor, eu não gosto de dançar. Você não é obrigado a dançar, você não tem que dançar, porque isso tudo vai acabar. Eu estou querendo dizer que, se você não gosta de dançar, você não dança. Mas se alguém dançar em um contexto que não seja um contexto pecaminoso, não seja em um contexto promíscuo, você precisa julgar essa dança com essa pessoa. Eu estou me contaminando com ela? Eu estou pecando com ela? Por que eu digo isso? Porque quem vem aqui no Nordeste, o irmão vem aqui no Nordeste, se você for na Paraíba é forte, mais forte que aqui em Aracaju. Maceió é muito forte, João Pessoa é muito forte, Recife é muito forte. E você pode então, de repente, ir para um restaurante desse, regional, está lá um camarada lá com a sofona, o zabumba e o pé de serra, e você pode de repente vir um casal de crente que você conhece, dançando ali, dançando, não é essas danças que a gente está dizendo, não. Você pode ver lá aquele pessoal dançando. Primeiro, meus irmãos, dançar é pecado? A gente tem que primeiro colocar nisso. Dançar é pecado? Não, agora depende de que tipo de dança
onde você dança, com quem você dança, o que você está pensando com a dança. Então, os irmãos sabem que isso é muito comum. Então o cara, forró está liberado, aí você vai dançar. Vai dançar forró, aí dança a juventude dançando forró. Aí depois, como diz o cantor popular, o irmão está dançando armado, então não pode. Está vendo que tem imoralidade em tudo? Percebe? Então não é o fato de dançar ou não dançar. É a questão de com quem você dança e como você dança. E as comidas típicas. Meus irmãos, sobre elas eu preciso explicar uma coisa muito interessante. Meus irmãos, as comidas típicas, as comidas sacrificadas a ídolos é um grande problema. Antes, veja só, tem pessoas que pegam comidas e usam ela em contextos religiosos. Então não é só igrejas, ou não é só religiões de matriz africana que faz isso. Isso é comum em muitas e muitas religiões. Certo? E no período junino, pode acontecer de alguém oferecer, que eu acho que hoje em dia é raro, mas pode acontecer de alguém chegar a oferecer cerimonialmente, tem que ser uma cerimônia, oferecer cerimonialmente aquele milho. Qual deve ser o meu e o seu procedimento? Primeiro, precisamos compreender a gravidade disso. Isso é grave, meus irmãos. Paulo vai dizer o seguinte, portanto, que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Mas é o que ele representa, Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido ao quê? É forte, meus irmãos. Não podemos examinar essas coisas também com o peito aberto. O que é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Qual é a ideia? A ideia, olha, o ídolo não é nada em si. A comida não é nada em si. Mas se eu estiver comendo com aqueles que estão comendo, oferecendo a Zeus, a qualquer outro Deus, a qualquer divindade, ou mesmo a São João Batista, eu estarei então em comunhão com essas pessoas. E aí Paulo diz, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice da mesa. Para quem estava dormindo aí, gente, durma não. Vocês não podem então beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos ciúmes do Senhor, somos mais fortes do que Ele. Então, primeira coisa, vamos falar agora sobre comidas sacrificadas a ídolos. Primeira coisa que precisamos entender, isso é grave. Isso é grave, não é brincadeira não. Então, preste atenção, se alguém me oferecer qualquer comida, principalmente nesse contexto junino, como deve ser o meu procedimento? Aí Paulo também explica. Paulo explica o seguinte, queridão, coma sem nada perguntar, a não ser que já esteja clara a dedicação aos ídolos. Veja só, antes de ler o texto, qual é a ideia? Paulo diz, olha, em outro texto falando na mesma área, coma tudo que tiver no mercado. Não é coma tudo que tiver no mercado não, que aí ninguém aguenta. É coma de tudo que tiver no mercado, sem você perguntar. Então ele vai dizer, olha, não fique noiado, para a expressão aí, né? Dizer, meu Deus do céu, será que o milho do mercado do Augusto Franco, será que foi sacrificado? Não pode nem sacrificar, né? Foi oferecido. Será que não foi? Paulo, olha, gente, para com esse negócio. Para de ficar com essas coisas psicológicas, isso vai dar problema. Chega lá, compra o seu milho, cozinhe e me chame. Certo? Agora ele está falando o seguinte, olha, você precisa compreender que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo, repete aquilo que ele falou no outro texto, ele vai dizer, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Lembra que eu falei? O limite da liberdade é o amor. Comam
de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, não da sua consciência. Olha, pois do Senhor é e tudo que nela existe. Gente, não existe alimento de demônios. Existe alimentos sacrificados a demônios. Tudo, o diabo não cria nada, o diabo não planta nada, o diabo não rega nada, o diabo não faz crescer nada. Todo arroz, todo trigo, todo milho é de Deus. O alimento em si, dado graças por ele é de Deus. Mas Paulo vai dizer, mas nós vivemos numa sociedade, nós vivemos em um contexto de relações pessoais. Então Paulo vai dizer, olha, se um descrente lhe convidar, está aí? Se algum descrente o convidar para alguma refeição e você quiser ir, porque se você quiser ir, porque nós temos liberdade em Cristo, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer. Se alguém lhe convidou, você está aqui aí, junino, você fala, rapaz, olha, Vânia, fiz uma canjica, pensei em você. Mulher, fiz uma canjica, fiz um arroz doce. Mulher, sabe, torrei amendoim, ela, para, quando é me diga, a irmã Vânia vai. Quando a irmã Vânia chegar lá, na mesa, ela vai perguntar, mulher, você ofereceu esse amendoim a São João Batista? Mulher, você pegou esse milho e botou em alguma fogueira santa? Sei lá, betumou esse milho, ungiu esse milho aí com alguma coisa ruim? Mulher, Paulo está dizendo, minha querida, ó, vai com Deus. Isso não é só para milho não, viu? É qualquer época do ano. Alguém lhe convidou? Você fala, mas pastor, eu sei que ela é de tal religião. Coma. Agora, se a pessoa chegasse, ele está dizendo, ó, mas se alguém disser, olha que interessante, isto foi oferecido em sacrifício. O que Paulo diz? Não. Essa é a palavra de Deus. Por que não coma, Paulo? Aí ele vai dizer, olha, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro e não a sua. Porque minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros. Ele diz, se participo da refeição com ações de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus. Então, ele mesmo não seria condenado. Ele podia comer aquela comida. Imagine uma tribo indígena, você foi convidado, você está lá evangelizando. Isso acontece com missionários. Está lá evangelizando, o cara fez uma papa lá, um negócio lá, você vai lá e come. Dá graças a Deus e come. Por quê? Porque o alimento é de Deus, dá graças. Porém, olha o que Paulo vai dizer. Se participo agora, no anterior, né? No 29, isto é, da consciência do outro. E o 32, está o 32 aí? Não, está aqui. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Qual é aqui a essência? Mas precisam compreender. Eu fui convidado por um João. João chega lá, opa Nilton, opa rapaz, fiz aqui. Eu disse, olha, essa carne aqui que eu fiz, ela foi sacrificada para Tutankhamon. Sempre que eu gosto de Tutankhamon, né? Eu sempre falo do Tutankhamon. Ela foi sacrificada para Tutankhamon. Eu disse, então eu não quero não. Está bonita a carne, está saborosa, estou salivando. Mas eu não quero não, aí agora eu tenho que explicar para ele. Por que eu não quero fulano, João? Porque a Bíblia nos ensina que só a Deus devemos adorá-lo. Ele é que nos dá a vida, Ele que nos dá a saúde, foi Ele que nos deu este alimento. Então, eu não vou participar de uma coisa que eu não creio, porque já que você sacrificou esta carne para Tutankhamon, então você está querendo fazer uma cerimônia religiosa. Então, como eu não creio nisso que você crê, então eu vou comer outra coisa, não vou comer esta carne. Você tem como matar um ovo aí para mim agora? Você mata um ovo e a gente está livre, a amizade continua. Por que eu faço isso?
para a consciência dele, para que ele não pense que eu estou concordando com a prática religiosa dele. Isso é testemunho, irmãos, é contraste, é contra a cultura. É contra. Então, meus irmãos, é contra a cultura isso aí. Agora veja, e se eu for lá, imagine agora na casa de João, fui na casa de João, aí ele, opa Nilton, opa amigão, e aí, vamos lá comer uma carne do sol. Aí eu comi a carne do sol. Depois de ter comido, tá com um palito de dente, tirando só, né? Que essas carnes ficam, que é uma beleza, né? Aí ele, olha, sabe o que aconteceu? Eu digo, diga, rapaz, eu ofereci esta carne, Tutancamon. Agora já era, meu filho. Agora já era. Com ou sem Tutancamon, agora está na pança. Então, aí, se ele disser isso, você vai dizer, olha, tudo bem, certo? Se tivesse me dito antes, eu não comeria, mas já que você disse agora, eu comi e dei graças a Deus. Não estou participando dessa festa sua religiosa. Eu estou aqui participando da celebração da amizade. Então, Paulo vai dizer, esta é a relação. Então, você pode comer milho em qualquer lugar. Pamonha, canjica, amendoim. Desde que você não pergunte se aquela pessoa ofereceu milho a quem quer que seja em uma cerimônia religiosa. Na prática, meus irmãos, essas coisas só vão acontecer dentro de contextos religiosos celebrativos. Uma procissão. Você está numa procissão e uma pessoa passando com amendoim. Não precisa nem perguntar, né? Imagina, a procissão, os caras colocaram amendoim em uma cesta com São João Batista segurando. Fizeram mais São João Batista com uma cesta e um monte de amendoim dentro. Aí você, pastor, eu comi, eu nem perguntei. Eu nem perguntei para a estátua se ele tinha sacrificado aquele amendoim. Então, por gentileza. Né? Então, no normal, meus irmãos, hoje, ninguém faz isso, não. Ninguém cozinha, sabe? Você vai ali na orla, tem um cara que vende milho assado. Aquele cara não está nem aí para São João Batista, ele está aí para tá vendendo dinheiro dele, é um negócio. Você vai comer, vai no restaurante. Você, pastor, eu fui num restaurante, não sei, mas eu vi um negócio lá dentro, eu vi um olho que tudo vê dos mormons, não sei, ou dos mormons não, esqueci agora, né? Pastor, não sei, eu vi um chifre de carneiro cortado só a metade, pendurado na parede. Tem coisa ali ruim, pastor. Meu irmão ficou abiudando a cozinha, aí ficou com a cabeça. Irmão, peça o seu prato, garçom, eu quero carne de carneiro cozida com macaxeira. Quando chegar, seu pai, pegou pesado, hein? Glória ao Senhor, em nome de Jesus, amém. E tamo-lhe para dentro. Se o cara pegou o carneiro e ofereceu para qualquer coisa, você não está nem aí para isso. Compreende? Os irmãos estão entendendo isso? Então, Paulo está dizendo claramente, olha, compre tudo, coma tudo. Não pergunte se a pessoa ofereceu cerimonialmente, porque a pessoa teria que pegar o milho, botar em um cesto, fazer uma reza lá, dizer, ó São João, oferecemos agora o milho, receba esse milho que a gente vai vender, e depois de uma cerimônia, pegar ele para o mercado. Isso não acontece, meus irmãos. Tá certo? Agora, como limite é o amor, preste bem atenção, queridos. Você pode cozinhar o seu milho. Em geral, os evangélicos têm problemas dia 23. Não é isso? Eu como milho, mas só não como dia 23. Alguns têm ainda isso.
conversando com um irmão na igreja, eu disse, olha, vai ter um coffee break depois, né? Será que vai ter milho? Ainda falei assim, rindo, né? Não, milho não vai ter não, porque como é dia 23, alguns irmãos, digo, então precisamos em amor. O ideal seria pegar na mão desses irmãos e dizer, meus irmãos, olha, o milho que a gente vai comer é santo, porque quem vai comer é santo, que são as pessoas. O ideal seria ensinar. Mas se mesmo ensinando, a pessoa disser, não, dizer, não, vamos botar milho não. Vamos botar milho não. Vamos comer uma pipoca é milho. Vamos botar pão. Mas pão tem trigo também não pode. Eu disse, tá, meu irmão, misericórdia, vamos, sei lá, comer fruta, né? Mas o limite da liberdade é esse amor. O ideal era convidar o irmão, meu irmão, vamos sentar aqui, olha, a Bíblia diz assim, 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 compreende? Então o que acontece agora? Atenção, se alguém em sua casa não entende isso, por amor a ela, você vai se abster de comer esta comida naquele dia que ela entende que não pode, por amor a ela. Se você tem um pai muito rígido, uma mãe muito rígida, que acha que comer milho dia 23 é pecado, por que você vai agora cozinhar de propósito milho na cara do seu pai, para provocá-lo à ira? Não consiste, meus irmãos, o reino de Deus em comida e bebida. Estão compreendendo? Você vai ter que ter o amor, o respeito, olha, por respeito, certo? Lembra que eu falei do peixe? Ela chegou, não posso falar. Então, é esse respeito, é esse amor que tem que ter, né? Então, se você compreende isso, então você vai conseguir julgar da melhor forma possível. Então, algumas perguntas. A festa que eu vou, tem bebidas alcoólicas? Tem músicas indecentes? Há um apelo muito sexualizado? Aí o irmão vai ter que julgar e compreenderá. Você chegará naquela questão e vai dizer, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas se a festa, meus irmãos, minha irmã, uma festa com moderação, com comportamento de pessoas tranquilas, que estão ali para compartilhar só um momento regional, um momento cultural simples, comendo milho, às vezes numa casa. Não sei se hoje no coffee break teremos milho. Teremos milho, Carlinha? Não sabe, né? Tem não, né? Que coisa, irmã. Hein? Tem milho não, é? Eu estou reclamando porque não tem milho, mas enfim. Mas, né? Então, se é um ambiente, imagina a gente estar aqui naquele ambiente, às vezes uma família que reúne. Imagina você fazer uma festa, olha, vou querer reunir a família. Família, festa caipira lá em casa. Nunca mais ouvi você, nunca mais vi minha tia, nunca mais vi minha avó. Vamos lá, coloque uma roupa caipira, né, Adi? Uma coisa bonita, regional. E aí, vamos lá para casa. Qual o pecado nisso? Está entendendo? Agora, né? Você vai precisar observar. Por quê? A terceira e última questão que temos que entender é que nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus. Olha como Paulo termina o texto. Por seu poder, vamos ler juntos? Por seu poder, pela manhã, nós lemos que Pedro, em Atos 5, a partir do verso 17, Pedro respondendo ao sumo sacerdote, aquela turma toda, ele vai dizer, olha, Jesus ressuscitou, vocês o mataram, prendendo-o no madeiro, mas Deus o ressuscitou. A ressurreição de Jesus é a questão central do cristianismo. Preste atenção agora, meus irmãos, isso é muito importante. Você que está aqui esta noite, precisa compreender que se você não crê que Jesus lhe ressuscitará no último dia, você ainda não compreendeu o Evangelho. Você precisa morrer nesta esperança. Qual é a esperança? O mesmo Deus que ressuscitou Jesus
me ressuscitará no último dia. Se você não morrer com essa esperança, você não vai aproveitar desta ressurreição. Você aproveitará outra, você terá outra ressurreição, porque lembre-se, todos um dia ressuscitarão, uns para a glória eterna, outros para a morte eterna. Logo, meus irmãos, o que está em jogo em participar de festa junina ou qualquer outra festa, não é nada, porque Paulo está dizendo, olha, eu e você, nós temos uma nova identidade, nós somos comprados pelo sangue precioso de Cristo Jesus, nós temos o céu, nós temos a terra e a Nova Jerusalém como morada para a gente. Então aquilo que Cristo nos fez, meus irmãos, é muito maior. Somos membros do corpo de Cristo e nossas ações devem refletir essa identidade. Logo, cabe a você analisar: devo participar dessa festa? Devo participar de quadrilha junina? Essa é uma outra pergunta. Pastor, devo participar de quadrilha junina? Olha, meu irmão, minha irmã, é complexo. Você teria que ter muito controle sobre esta quadrilha junina. Gilmar não está aqui, mas eu dancei, no início da adolescência, eu fiz capoeira. Lá no Lourival Batista, no Rio Grande do Sul. E aí a capoeira começou a ficar meio esquisita, descia a turma do Bairro América, do BA. E aí aquela capoeira parecia briga de rua. E aí eu disse, rapaz, eu vou migrar. Eu vou continuar na capoeira, só que eu vou para a música. Aí eu comecei a tocar atabaque, birimbau. Ficava mesclando birimbau com atabaque e pandeiro. Disse, pai, eu vou ficar aqui na mais soft, mais light. Vou lá para a capoeira, só... vai ser melhor. E o povo lá, Gilmar, meu primo, ele era mestre de capoeira, inclusive muito bom, por sinal. E aí eu comecei a participar. E aí capoeira, matar capoeira não sei o que, aquela coisa. Aí eu disse, rapaz, esse negócio aqui está ficando pesado. Aí vem música, de repente Iemanjá se abraçou com um, se abraçou com o outro. Aí eu disse, deu, acabou, não dá mais não. O atabaque, o ritmo também, eu disse, não deu mais não. Pelo ritmo ainda ia, mas eu disse, não dá mais não, chega, eu disse, não dá mais não, complicado. Na capoeira eu vou apanhar desses meninos aí, dessa turma que vem, vai ser complicado. E na música, fere as minhas crenças. Então deu. Então eu preciso fazer essa análise. Agora, se fosse eu, com Gilmar, montando um grupo de capoeira, aí é diferente. Aí nós não íamos cantar capoeira mata mata dois, a gente não ia botar músicas religiosas na capoeira, porque é um elemento muito forte religioso. A gente colocaria músicas da sociedade, gerais, ou até músicas cristãs, mas não necessariamente, mas músicas que não fossem idólatras. É igual a yoga. Crente pode ou não pode fazer yoga? Depende de que yoga é esse, porque tem yoga que vai lhe esticar, você vai dobrar a costela, vai fazer um 8, mas tem yoga que vai além disso, vai induzi-lo a uma espiritualidade oriental, yin e yang, vai chegar aqui, todo crente, todo zen. Está orando? Não, pastor, estou meditando. Meu irmão. Então, assim, não era yoga para a saúde? Se era para a saúde, por que o irmão está agora, sabe? Aí chega em casa, está com o Buda virado para trás, né? Comprou um Buda e girou, começou a comprar comigo, ninguém pode, espada de São Jorge em casa, tudo isso, meu irmão. Então, crente pode fazer yoga? A pergunta não é sim, não. A pergunta é como, onde, como vou fazer isso, quem vai aplicar isso, há elementos religiosos nisso, porque precisamos entender que a cultura está envolvida muito nesses aspectos. Então, a resposta não é sim, não. A resposta é, olha, eu tenho que avaliar. Eu tenho que avaliar essa yoga, eu tenho que avaliar essa capoeira, eu tenho que avaliar essa situação. Uma quadrilha. Se a gente fizesse uma quadrilha junina regional,
Eu não sei se o Colégio Americano Batista, nesse período, que é o nosso colégio, né, o Colégio Batista, se ele faz alguma festa regional nesse período. Se fizer, creio eu que vai ser uma coisa bem tranquila, com elementos regionais. Passou a chuva, veio não sei o quê, vamos brincar, vamos jogar milho. É totalmente diferente de você ficar alheio à cabeça de uma pessoa que comanda uma quadrilha. Até o nome é esquisito, né? Então, você ficaria sujeito a quem comanda essa quadrilha. A pessoa vai poder colocar elementos religiosos no meio. Então, precisa avaliar todas essas coisas, para que você saiba se você pode fazer ou não. E aí, queridos, Paulo vai dizer em Romanos 12, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereça sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Por isso que eu fiz questão de entender, dizer aos irmãos, que os irmãos precisam evoluir, pensar e sempre se questionar, para que não seja um robô. Pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, não pode, pode, pode. E aí você vai ter capacidade de examinar e de avaliar, uma vez que terá a mente transformada pela renovação no Espírito de Deus, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, de discernir as coisas do Senhor. Quero concluir, vamos ficar de pé. Quero que a gente leia esse texto todos juntos, que vai terminar aquilo que a gente entende como o princípio do Senhor. Vamos ler juntos? Assim, quer beber... Desculpe. Vamos ler junto de novo, que eu tenho decorado a outra versão, né? E essa versão é diferente. Vamos juntos? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse é o princípio. Examine-se o homem a si mesmo. Examine suas práticas. Examine suas ações. Examine se o que você vai querer fazer é bom ou não. E que o Espírito do Senhor nos conduza para que vivamos para a glória dele. Amém.